Tudo bem, galera? Eu quero falar com você hoje sobre os testes glicêmicos. Os testes glicêmicos são importantes porque o diagnóstico de diabetes ele tem que acontecer de uma forma fidedigna, ainda mais porque o número de diabéticos no mundo, em especial no Brasil, tem aumentado diariamente. E aí, os alunos sempre me abordam falando, e aí, professor, apenas com aquela glicemiazinha capilar que meu avô faz em casa, usando o glicosímetro, é suficiente para diagnosticar diabetes? Não. Primeiramente, ele tem que apresentar um quadro clínico de diabetes, ou seja, sinais e sintomas. E aquela glicemiazinha que nós estamos falando, que é a glicemia capilar, ela na verdade é utilizada para acompanhar se o paciente está fazendo ou não tratamento de forma adequada, ou seja, se ele segue a dieta, né, ou se ele está fazendo uso dos hipoglicemiantes orais ou da insulina prescrita. Mas, em se tratando de diabetes, primeiro eu quero falar com vocês sobre os 3 maiores tipos de diabetes. Diabetes mellitus ou mellitus é o mais comum a nível mundial. Nós estamos falando aqui de um distúrbio hiperglicêmico causado pela deficiência do número ou do funcionamento da insulina, caracterizando o indivíduo como tipo 1 ou tipo 2. E dessa forma, nós ainda estamos discutindo outro detalhe. Esse paciente apresenta os 3 P's do diabetes: poliúria, muita urina; polifagia, muito apetite; e polidipsia, muita sede. Agora, quando a gente começa a falar sobre diabetes insípidos, eu já não estou mais falando de hiperglicemia. Eu estou falando de uma desidratação maciça em função de uma poliúria grande, ou seja, maciça. A literatura já registrou indivíduos que chegaram a urinar 40 litros por dia. Então imagina que seria repor este volume de líquidos para o paciente. Para esse paciente não tem nada a ver com insulina, estamos falando de um hormônio chamado hormônio antidiurético, mais conhecido como ADH, também classificado como arginina vasopressina. Então a produção desse hormônio fica reduzida a nível hipofisário, caracterizando o diabetes insípidos como central. Ou ainda, os rins na região glomerular não respondem mais ao ADH. Logo, então, esse indivíduo tem uma poliúria nefrogênica, ou seja, por mau funcionamento dos rins. Dessa forma que eu não falo sobre hiperglicemia, eu falo sobre desidratação por poliúria. E o terceiro tipo seria o diabetes gestacional, que traz como característica marcante o diabetes mellitus no quesito hiperglicemia, mais observado no terceiro trimestre em mulheres que ganham muito peso, e tudo isso relacionado a outro hormônio, que é o hormônio gonadotrófico coriônico, que é o HCG ou HGC. E esses indivíduos acabam tendo crianças chamadas de grandes para a idade gestacional, GIG. Caso depois do parto não seja resolvida a hiperglicemia, normalmente essas mulheres se tornam portadoras de diabetes mellitus. Então, entendida essa primeira parte, os testes glicêmicos então se aplicam ao diabetes mellitus e ao diabetes gestacional, ok? Vamos começar falando sobre o primeiro teste glicêmico famoso, chamado de glicemia de jejum. A glicemia de jejum é um exame de sangue que mede a taxa de glicose na circulação sanguínea e precisa ser feito após um jejum de no mínimo 8 horas. Normalmente a gente induz um jejum de 8 a 12 horas e esse indivíduo não pode se alimentar ou ingerir bebidas, com exceção de água. Então, esse indivíduo não pode se alimentar, não pode tomar suco, nem refrigerante, nem café, nada. E não pode ingerir nenhum alimento, mas pode continuar se hidratando. Depois de 8 horas no mínimo, nós então submetemos o indivíduo ao teste chamado glicemia de jejum. A glicemia de jejum, ela busca dosar a concentração da glicose no sangue, que é chamado de glicemia, mais precisamente no plasma. Observe esses valores de referência aqui ao meu lado, que são os valores utilizados. Observe o seguinte: quando nós temos valores em jejum inferior a 110 mg decilitro, é dito que esse indivíduo tem uma glicemia de jejum normal. Eu quero abrir um parênteses, tá? Algumas bibliografias, eles falam que ela tem que ser de 70 a 99.
Mas quando a gente pega publicações do Ministério da Saúde focadas em algum tipo, né, de atividade coletiva, ou seja, saúde pública, ele acaba utilizando esta variável. Quando é que eu falo que ela está alterada, porém o paciente ainda não é diabético, ele tem sinais de ser pré-diabético? É quando ela fica de 110 a 125. Quando ela chega a valores maiores ou iguais a 126, nós estamos falando já de diabetes. E quando o indivíduo apresenta glicemia menor que 70, nós estamos falando que esse indivíduo fez hipoglicemia. Então entenda o seguinte: o indivíduo com a glicemia em jejum menor que 110 e maior que 70, legal. Menor que 70, hipoglicemia. Entre 110 e 125, pré-diabético. E 126 para cima, diabetes. E isso são dados fornecidos pela glicemia de jejum. Olha que bacana essa ilustração. Até 99, lembra que eu te falei? De 70 a 99? Aqui ele está falando o quê? Normal. De 100 a 125, pré-diabético. 126 ou mais, diabético. Então, cuidado que a gente pode usar essas duas variáveis. Então, cuidado com o protocolo que você vai usar, ok? Outro detalhe é o seguinte. O outro teste glicêmico é chamado de TTOG, Teste de Tolerância Oral à Glicose, é o TTG, tá? É um exame laboratorial muito utilizado quando nós ficamos na dúvida sobre o pré-diabetes ou diabetes, ou seja, quando o indivíduo fica lá entre 100 e 125 ou ele bate 126 e desce, então eu fico naquela dúvida, ele é pré-diabético? Ele é diabético? Foi um exame feito de forma errada? Será que foi só alguma interferência no funcionamento do pâncreas por algum tipo de toxicidade que o paciente sofreu ao uso de algum medicamento, excesso de bebida alcoólica, né, um quadro infeccioso, distúrbio de vesícula? Então, estou na dúvida, eu não sei se ele é ou não diabético. Tá? De qualquer maneira, então, submetemos o indivíduo à realização desse exame. Olha o que o protocolo adotado pela Associação Americana de Diabetes, divulgado pela Organização Mundial de Saúde, diz: a primeira dosagem da glicemia é feita com o paciente em jejum, entre 8 e 14 horas. Tá? A segunda, 120 minutos após esse paciente ter ingerido uma bebida rica em glicose. E aí o seguinte, tá? Se esse indivíduo ele apresentar uma glicemia igual ou superior a 140 e menor que 200, então, ou seja, de 140 a 200, depois dessas 2 horas, é sinal de que esse indivíduo ele apresenta um quadro de tolerância à glicose diminuída. Então, ele é pré-diabético. Isso também pode dizer que ele é diabético. Então, nós vamos ter que começar um acompanhamento mais rigoroso. Perceba o seguinte: fizemos a glicemia de jejum e na glicemia de jejum nós ficamos na dúvida entre pré-diabetes e diabetes. Fizemos então o TTG para ver se a gente consegue alcançar valores maiores que 200 e falar que ele já é diabético, ou entre 140 e 200 para confirmar que ele é pré-diabético. Tá? Se fosse menor que 140, possivelmente foi um erro cometido lá atrás na glicemia de jejum e ele não é diabético. Agora, o que está hoje no auge é a hemoglobina glicada, chamada de HbA1c ou 1AC, tanto faz. Olha o detalhe. Quando nós realizamos a glicemia de jejum ou o teste de tolerância oral à glicose, significa que eu estou dosando a glicemia do indivíduo naquele momento. Então eu só sei do presente, daquele momento, ele é pontual. Quando a gente dosa hemoglobina glicada, significa que eu tenho um histórico glicêmico do indivíduo. E aí entra de novo a discussão. Alguns autores dizem que ao dosar hemoglobina glicada, eu tenho o histórico glicêmico do indivíduo dos últimos 60 a 90 dias. Então, caso o indivíduo tenha hemoglobina glicada alterada, ele pode já estar com hiperglicemia há 2, 3 meses. Isso aqui é o seguinte, ó. Essa aqui nada mais é, pessoal, do que o nosso glóbulo vermelho, conhecido como hemácia. E o normal dela é que realmente ela guarde alguns elementozinhos de glicose. Por quê?
Caso o indivíduo permaneça em jejum por tempo prolongado, nós já temos ali uma reserva de uso imediato, que já cai na corrente sanguínea capturada pela insulina levada para as células. Agora, olha a situação do indivíduo que apresenta hemoglobina glicada saturada, ou seja, esse indivíduo então tem um excesso de glicose na hemoglobina, sinal de que está sobrando glicose demais, então ele é hiperglicêmico, logo nós estamos discutindo um quadro de diabetes. Olha só que interessante. Se essa hemoglobina tiver entre 4% e 6%, está dentro do valor esperado, normal. Se tiver abaixo de 5,7%, beleza. Eu já vou falar que é dentro da normalidade. Se tiver entre 5,7% e 6,4%, eu caio de novo naquela dúvida do pré-diabetes. E se for maior ou igual a 6,5%, diabetes. Só que nesse caso já em tratamento, porém, um tratamento mal sucedido, diabetes mal controlado. E se for um valor superior a 7, é sinal de que esse paciente apresenta, então, um pezinho nas complicações diabéticas. Você lembra quais são? Vamos lá. Neuropatia diabética periférica, pé diabético, vasculopatia diabética, microangiopatia diabética, encefalopatia diabética, cardiopatia diabética e aí vai, ok? Se você gostou dessas dicas que eu te dei, vai lá, pessoal, compra o nosso curso de exames complementares e fique top na interpretação de exames. E onde é que eu encontro esses cursos? Lá no online.ctcom.com.br. Já são mais de 120 cursos à sua disposição. Se você tem interesse de continuar assistindo essas aulas e ter acesso a e-books, baixar um material gratuito para você, acesse o nosso blog, blog.ctcom.com.br. Agora, se você quer realmente ficar atualizado e permanecer assistindo essas nossas aulas de dicas, não esqueça de se inscrever no nosso canal CTCom Cursos. Pesquisa no YouTube, CTCom Curso, inscreva-se, vai lá, ativa o sininho e semanalmente nós estaremos ofertando para vocês aulas gratuitas. Muito obrigado pela sua paciência comigo e agora eu vou sair para tomar um café. Sem açúcar. Um abraço.